Paz do Senhor, aqui quem fala é a Denise do Café com Jesus e as Amigas, e nós estamos no nosso 21º dia de oração. Nosso propósito de hoje, o nosso motivo de oração de hoje é: ajuda-me a te temer, Senhor. Nosso texto base é uma promessa, e está em Salmo 128, versículo 1, que nos diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Primeiramente, eu quero estar dividindo com vocês o que seria esse temor. Temor ao Senhor significa que nós possuímos muito amor e reverência. E esses sentimentos são tão grandes por Deus que o nosso medo não é dele. O nosso medo é como seria a nossa vida sem ele. Esse sentimento de temor nos leva a buscarmos a Deus, a buscarmos a sua verdade, a agirmos de maneira correta. Esse sentimento nos promove a vida, nos ajuda a sermos mulheres que edifiquem, que não destroem. O sentimento de temor a Deus também nos traz paz e principalmente nos afasta do mal. Esse temor a Deus deve ser um pedido de oração. Nós devemos pedir que o Senhor coloque esse temor divino em nosso coração, para nós nos mantermos no caminho certo. Em Jeremias capítulo 32:40 nos diz assim: eu farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de todo o coração, para que jamais se desviem de mim. Nós precisamos orar esse versículo, pedir: Senhor, ajuda-me a te temê-lo de todo o coração. Para quê? Para que eu jamais me desvie de ti de maneira alguma. O temor a Deus concede os desejos do nosso coração. Salmos 145, versículo 19. O temor a Deus abençoa a nossa vida e a vida dos nossos filhos em todos os aspectos. Salmos 112, versículo 1 ao versículo 3. O temor a Deus nos dá uma vida repleta de realização e paz. Provérbios 19, 23. O temor a Deus, como nós lemos no versículo de hoje, nos ajuda a vivermos no caminho do Senhor. Salmo 128, versículo 1. O temor a Deus nos protege. Salmos 33, 18. O temor a Deus também nos afasta do mal. Provérbios 16, versículo 6. Quando tememos a Deus, Deus também nos dá tudo o que necessitamos. É outra promessa que está em Salmos 34, versículo 9 e versículo 10. O temor a Deus impede que nossa vida seja abreviada. Provérbios 10, 27. Também quando tememos a Deus, Deus envia o seu anjo para nos livrar do perigo. Salmos 34, 7. Irmãs, todos esses versículos que eu deixei para vocês são promessas. Promessas para quando nós temermos a Deus. São promessas do Senhor para nós. Quero encerrar o nosso devocional de hoje com uma frase que eu coloquei no nosso plano de oração, da Márcia Barros, que nos diz assim: temer a Deus não é ter medo dele, é ter medo de ficar sem ele. Vamos orar? Senhor meu Deus, nós viemos, Paizinho, te agradecer, Senhor, por mais um dia de oração, por mais um dia de propósito, por mais um dia que estamos aprendendo, Pai, da Tua Palavra. Pai, eu venho orar, Senhor, pedindo que o Senhor venha nos ensinar o que é o temor verdadeiro. Que nós venhamos te buscar, Senhor, não porque temos medo, não porque temos medo do inferno, ou porque pensamos que o Senhor é um Deus mau. Não, Senhor.
Que o nosso temor seja em amor. Que o nosso temor seja essa reverência que nós aprendemos, Senhor. Que esse temor, Senhor, seja o medo principalmente de ficarmos sem o Senhor. Deus nos ajuda, nos ensina. Pai amado, que nós venhamos, Senhor, ali sermos mulheres tementes ao Senhor, tementes à sua palavra. Que nós venhamos cumprir, Deus, a tua palavra para nós alcançarmos essas promessas que nós recebemos nessa manhã. Pai, nos ajuda. Deus, eu venho orar, Senhor, por aquela irmã que talvez está me ouvindo, Senhor. E talvez ali sente, Senhor, que está afastada, que não tem mais esse temor. Talvez, Senhor, mulheres que estão em pecado. Pai amado, nós sabemos que a tua palavra nos constrange. Nós sabemos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos mulheres tementes. Arranca de nós, Deus, todo pecado, todo o mal. Se há em nós, Deus, falta de temor ao Senhor, Deus, nos ajuda, Senhor. Que nós possamos te buscar não por medo, Senhor, mas por amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela sua bondade, Deus. Não por aquilo que o Senhor pode fazer de mal, Senhor, não. Que não seja esse nosso sentimento, Senhor. Mas que nós venhamos te buscar, Senhor. Porque nós não queremos ficar longe de ti. Porque nós precisamos da tua presença. Porque nós precisamos do Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor. Espírito Santo nos fortalece. Nos ajuda, Senhor, a termos temor. Nos ajuda, Senhor, a temermos a sua palavra. Nos ajuda a temer, Senhor, ali ao pecado, Senhor. Nos dá força. Senhor, nos dá ânimo. Nos fortalece, Pai. Espírito Santo nos ajuda, nos ensina o que é esse temor verdadeiro, Pai. Para que a gente venha alcançar as tuas promessas. Mas que principalmente, Deus, como nós lemos na tua palavra lá em Jeremias, que esse temor, Deus, esteja no nosso coração, para nós não nos desviarmos de ti, para nós não nos afastarmos da tua presença, para nós não nos afastarmos do Senhor, Pai. Por isso nós precisamos da tua ajuda, Senhor. Coloca em nós, Pai, em nosso coração, um temor verdadeiro, Senhor. Assim nós oramos, assim nós te louvamos, assim nós te adoramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Minha amada, que Deus te abençoe.